Quero saudar mais uma vez a todos na paz do Senhor Jesus, você que está ouvindo esse vídeo, que Deus venha te abençoar e te dar entendimento a cada dia mais. Eu quero ler aqui primeiro em Romanos capítulo 12, o verso 1, que quero falar hoje da adoração e do templo. Então diz assim, no verso 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que esse é vosso culto racional. Então, quando Jesus falou com aquela samaritana a respeito do templo e da adoração, ele disse assim para ela que ia chegar a hora, e a hora já tinha chegado. Que nem naquele monte ali onde estava, me parece que era Gerizim, e nem em Jerusalém, mas ia se adorar a Deus. Mas o Deus Pai ia ser adorado pelos seus verdadeiros adoradores, em espírito e em verdade, os verdadeiros adoradores. Então, o apóstolo Paulo, tanto Paulo como o apóstolo Pedro, falando desta adoração e falando de que forma de templo. Aqui Paulo fala aos romanos, ofereceis os vossos corpos em sacrifício vivo e santo. Ofereceis os vossos corpos em sacrifício vivo e santo, agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. Culto de corpo e alma, espírito, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com tudo. Esse é o culto que nós devemos oferecer a Deus, que falou Jesus, nem em Jerusalém, nem naquele monte, mas os verdadeiros adoradores oferecerão os vossos corpos em sacrifício vivo e santo, agradável a Deus. Esse é o nosso culto. Se oferecer a Deus. Pedro fala na sua primeira carta, no capítulo 5, no capítulo 2, o versículo 5, dizendo assim, vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradável a Deus por Jesus Cristo. Vocês notam bem a combinação do Evangelho com as cartas dos apóstolos. E qual é o templo e aonde se oferece? Que templo que Deus está pedindo? Deus está pedindo o vosso corpo. O vosso corpo. Porque pelo alto preço que Deus te comprou através de Jesus Cristo, pagando o alto preço naquela cruz, ele adquiriu lugar. Então Jesus disse, quem me recebe a mim e minhas palavras, meu Pai o amará. Quem me ama, meu Pai o amará. E nós viremos para ele e nele faremos a nossa morada. Mas nós precisamos tomar um passo na nossa vida de oferecer o nosso corpo. Este templo, esta pedra viva para que se constrói esse templo, sacerdócio santo, para oferecer sacrifício. Nós somos sacerdócio. Oferecemos com a nossa própria vida sacrifícios agradáveis a Deus, oferecendo de nós, deste templo, que é o nosso coração, que é o âmago, o centro de tudo, se chama-se coração, o centro de tudo, o centro da nossa adoração,
da nossa alma, do nosso espírito, é o centro, é o âmago, é onde tudo se aloja, onde Deus dali pode vasculhar a nossa vida e ver se o nosso sacrifício ele é vivo e santo e agradável. O Espírito Santo ele prescruta, ele examina. Não adianta eu e você se parecer com um cristão, se parecer assim, aquela religiosidade que parece até ser um filho de Deus, mas quando Deus examina, ele vê que não tem nada, é tudo exterior. Por isso ele diz: oferecei o vosso corpo em sacrifícios espirituais, agradável a Deus por Jesus Cristo. Sacerdote santo, para oferecer sacrifícios espirituais. Mas o que é um sacrifício espiritual? O nosso sacrifício espiritual, a nossa oração. A nossa oração é um sacrifício. Não é sacrifício? É fácil orar? Você gosta? É fácil? É fácil viver uma vida de constante oração? Não é? Não é? É um sacrifício. Esse é o sacrifício espiritual que esse templo oferece para Deus. Cânticos, é fácil cantar? É fácil se pôr em adoração de louvor? Oferecer este sacrifício vivo e santo para Deus? Não é fácil. Então esse é um sacrifício. Amor, amar, é fácil? Não. É um sacrifício espiritual. Fidelidade. A fidelidade. Fidelidade com Deus, que ele vem a ser um fruto do Espírito Santo. É um sacrifício espiritual que agrada a Deus. A fé pessoal. Fé de crer verdadeiramente no sacrifício de Jesus. O nosso sacrifício espiritual. Somos chamados sacerdócio santo. Diz no versículo 9: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos o sacerdote real, nação santa, povo adquirido, para oferecer, para anunciar as virtudes, para oferecer adoração e louvor. Esse é o sacrifício. Você é templo? Você já é templo? Já oferece? Já faz o teu culto? Não é aquela casa de oração que mais hoje é um convívio de ladrão, como Jesus falou na época. Aquela casa lá é casa de adoração. Mas Jesus disse: mas vós fizeste convívio de ladrão, e continua ainda muito ladrão escondido. Porque se não vai templo espiritual vivo e santo, para ali nessa casa de oração oferecer sacrifícios agradáveis a Deus por Jesus Cristo, é um convívio de ladrão. E Jesus chama
Vamos cair em si, cair na realidade e ver que as coisas não são de qualquer forma, de qualquer ideologia dos homens, corrupto, banido da graça e da presença de Deus já. Estão lá, fazendo coisas, sacrifícios que não agrada a Deus. E não é por Jesus Cristo que não agrada a Deus. Eu vou orar e vou pedir a Deus pela grande misericórdia. Pai Santo querido, olha para o nosso povo e venha tocar, Senhor, naquele que ainda tem honestidade no coração e venha resgatar pelo Teu Espírito Santo no nome do Teu Filho amado. Amém. Se você gostou, dê o teu like. Esse programa O Rei Está Voltando, esse canal, para te abençoar e ajuda nessa evangelização. Que Deus tenha muita bênção para você. Amém.